Oi, meu nome é Thiago, sou de Manaus e eu quero apresentar para vocês o meu trabalho Aperte Start, um podcast focado na interação social por meio dos jogos eletrônicos. Com o avanço da tecnologia, os jogos eletrônicos deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento para um espaço de interação social, ganhando cada vez mais visibilidade nas mídias de comunicação. Por isso, é importante a gente compreender como ocorre essa interação e como ela impacta na vida dos jogadores, tanto no seu desenvolvimento social quanto no cognitivo. Por isso, o objetivo desse trabalho foi produzir um podcast para explorar e promover a interação social entre os usuários de jogos eletrônicos. O podcast é uma mídia de comunicação que está em ascensão na internet, pois tem sido cada vez mais utilizada por ser uma mídia acessível e de fácil consumo, podendo ser encontrado em sites como o YouTube e o Spotify. Por meio do podcast, podemos entrevistar profissionais especializados e assim identificar os tipos de jogos eletrônicos mais utilizados para a interação social, e então promover a reflexão sobre como esses jogos podem influenciar no desenvolvimento social e cognitivo dos jogadores. Para montar a minha fundamentação teórica, primeiro eu preciso entender o que é interação social. Ela envolve um dos elementos que estão bastante presentes na nossa profissão de jornalista, que é a comunicação, a troca de informações e a influência entre os grupos sociais. Por isso, vamos basear no conceito da obra Psicologia Pedagógica, de Levi Vygotsky. Depois vamos ver como essa interação acontece na era digital e as mudanças que a chegada da internet trouxe para a nossa comunicação, como as redes sociais. Por isso, vamos basear em obras Cultura de Convergência de Henry Jenks, Comunicação Digital da brasileira Poliana Ferrari e Cybercultura de Pierre Levy. Por fim, para entender sobre os jogos e seu papel significativo na cultura humana, vamos se basear na obra Homo Ludens, de Johann Huizinga. O processo de elaboração do produto foi dividido em 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Durante a pré-produção foi feita a escolha do nome e a elaboração da identidade visual. O tema é sobre interação social nos jogos, ou seja, não vai ser só um jogador. E quando você está jogando com um amigo, para ele entrar no jogo, sempre lá na tela aparece pressione Start para você poder entrar. Então isso surgiu a inspiração do nome do podcast. Também foi feita a escolha dos entrevistados e a elaboração do roteiro dos episódios. A série foi dividida em 4 episódios e cada um deles seria focado em uma camada desse tema. O primeiro episódio é para a gente contextualizar os jogos eletrônicos, falar sobre sua importância e impacto na atualidade, como a jornalista de jogos. No segundo episódio, é para a gente entender como essa interação social ocorre no ambiente online dos jogos eletrônicos, com um psicólogo. E no terceiro episódio, a gente entrevista os streamers, que são os personagens principais desse tema, porque enquanto eles estão interagindo também dentro do jogo, vão interagir fora com o público que estiver assistindo eles. E no quarto e último episódio é para a gente ver os bastidores e como ocorre o processo de criação de jogos multiplayer com o desenvolvedor de jogos. O formato de podcast escolhido foi o videocast. O Aperte Start ele traz essa proposta diferente de entrevistar os convidados e também ter um momento de jogar com eles, de gameplay, para trazer aquela experiência e uma imersão maior para quem estiver assistindo. Por isso, sim, tem a necessidade de ser em vídeo, para poder mostrar a gameplay do jogo com os entrevistados. Durante a produção, tivemos a elaboração do cenário e o início das gravações ali no final de novembro e início de dezembro. Devido à agenda do estúdio e dos convidados desse podcast, as datas de gravações não ocorreram em ordem cronológica dos episódios. Além disso, um dos convidados não era de Manaus, então os episódios foram gravados de forma híbrida, sendo 2 gravados presencialmente e 2 gravados em uma plataforma chamada Gather App. Ela parece um Google Meet, mas é um espaço de reunião gamificado, perfeitamente para o tema. O formato híbrido acabou sendo melhor, pois aqueles episódios que foram gravados online puderam mostrar a experiência que os jogos multiplayer proporcionam, que é de um jogador poder conversar com alguém, jogar com alguém, estando em qualquer lugar do mundo. E então chegamos na pós-produção, onde foi feita a edição dos vídeos, melhoria do áudio, criação da vinheta, criação dos vídeos explicativos sobre os jogos que a gente ia jogar no fim daquele episódio, e por fim, o upload dos episódios no canal do YouTube. Os episódios eles foram colocados com o nome de level, para ter aquele sistema de progressão, que cada vez que você for assistindo você passar de fase, e assim tendo uma imersão ainda maior para o espectador que estiver assistindo. A partir das entrevistas feitas nos episódios, por meio dos relatos dos convidados, a gente consegue ver como os jogos influenciam na vida deles
como eles influenciam de forma diferente no dia a dia de cada um. O mercado de jogos eletrônicos ele é um mercado que tende a crescer e vem crescendo, principalmente depois do período da pandemia, que foi onde eles tiveram maior visibilidade. Pois a gente não podia sair de casa, vou fazer o quê? Eu vou jogar, ou então assistir alguém jogando. Foi aí que surgiram também muitos streamers que ganham vida com isso até hoje. Daí a gente vê como o mercado de jogos cresce a economia positivamente. As mídias sociais impulsionam a procura desses jogos através dos diversos conteúdos espalhados por elas. E assim vão se formando vários grupos, comunidades, e aí a gente vê todo o impacto dos jogos nisso. Bom, esse foi meu trabalho, meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Olá, eu sou Heloísa Serrão, recém-formada no curso de jornalismo pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e irei apresentar o projeto do meu TCC. O Falo Marizal Vozes Quilombolas tem o objetivo de detalhar e contextualizar a produção de um podcast de 2 episódios sobre a cultura, história e tradições da comunidade quilombola de Umarizal, localizada no município de Baião, Pará. Os episódios têm duração de 14 a 22 minutos e seguiram uma linha de sequência desde a história da comunidade até suas tradições que passam de geração em geração. Em cada episódio tivemos convidados que falaram sobre o assunto abordado, com a minha apresentação e a minha locução. O referido produto tem como objetivo fortalecer, preservar e promover a cultura afrodescendente da comunidade. Este projeto é um podcast narrativo que conta histórias, percalços e façanhas do quilombo de Umarizal e de ser quilombola, buscando alcançar a população de Umarizal e assim dialogar com outras comunidades também. O intuito deste podcast é, por um lado, oferecer um conjunto de informações verazes sobre o quilombo, sejam elas referentes a questões passadas ou presentes, e, por outro, contribuir para a preservação e a promoção da cultura da comunidade, oferecendo um acervo para esta e para futuras gerações. Atualmente, o Marizal conta com algumas páginas, uma no Instagram, que é o Quilombo Marizal, e outra no Facebook, que é a Vila Quilombola de Umarizal, que posta alguns registros da comunidade. No mais, não se encontra nenhum outro tipo de produto midiático, o que torna ainda mais importante este projeto. As comunidades quilombolas em geral carecem de produtos jornalísticos que as retratem, sobretudo aqueles que sejam produzidos por olhares de dentro da comunidade. E é nesse sentido, portanto, que este produto pode suprir tal lacuna, porque histórias e tradições de Umarizal e de outras comunidades quilombolas precisam ser registradas, independentemente do meio de registro. No caso desse projeto, oferecemos uma produção jornalística em áudio, de caráter narrativo e que foca em alguns dos tantos assuntos que podem ser abordados. Nisso, levanta a questão de que esse projeto tem uma grande importância, pois pode incentivar outras vozes quilombolas a falarem dos seus quilombos, sobre as suas realidades, tradições, culturas, dentre outros assuntos e temáticas. O Falo Marizal Vozes Quilombolas ganhou esse nome porque faz jus aos 2 públicos-alvos deste produto, que é o Quilombo de Marizal e outras comunidades. Como eu falei lá no início, tem 2 episódios com duração de 14 a 22 minutos e esses episódios foram publicados uma vez por semana no canal do YouTube e também no Spotify. Para termos uma plataforma de divulgação e de publicação de conteúdos extras, criamos uma conta no Instagram. A criação foi feita antes do lançamento do primeiro episódio, a fim de já reunir ouvintes e engajá-los com posts de divulgação. A roupagem sonora do podcast conta exclusivamente com músicas quilombolas, mais especificamente canções do samba de cacete. Elas são utilizadas tanto para o conjunto das trilhas sonoras, quanto para compor a abertura, a transição e o encerramento. O samba de cacete é uma tradição na comunidade de Umarizal. O podcast tem como eu, Heloísa Serrão, a apresentadora e a idealizadora do projeto. Os 2 episódios visaram sobre temas centrais para a comunidade quilombola.
O primeiro episódio é sobre a história e a produção de farinha. Nele, relembramos a história da origem do Quilombo de Umarizal e em como a comunidade foi crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Falamos também sobre a produção de farinha e como ela ajuda na economia do Quilombo. O segundo episódio retrata a fé. Neste, contamos como começou e como acontece a festividade do Círio da Santíssima Trindade, que é a padroeira da comunidade. Entendemos como os devotos participam e fazem o evento acontecer todos os anos. Este é um projeto que é uma porta de entrada para os conhecimentos da comunidade quilombola e da cultura afrodescendente, o que dá espaço para que os próprios remanescentes contem suas histórias, de modo que outras pessoas conheçam mais dessa realidade. O programa, que mesmo antes dos episódios serem lançados, despertou curiosidade e interesse na comunidade, já que é algo diferente que se tem em relação à mídia local. Um projeto inovador e de fácil acesso. No YouTube, estamos com 641 visualizações, 92 curtidas e 15 comentários. E lá no Spotify, contamos com 58 reproduções. Isso somando os 2 episódios. O Fala Umarizal Vozes Quilombolas foi desenvolvido inicialmente para o TCC, só que eu pretendo dar continuidade no projeto, por ser da minha comunidade, né? E por ser algo que a comunidade precisa e que lá não tem. Esse foi o Fala Umarizal Vozes Quilombolas. Obrigada. Olá, meu nome é Jailson Amazonas, sou acadêmico do curso de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, UFAM Parintins. Sou aluno líder da Podicério Watakusei, Sonho de Apoio na Amazônia, o produto que foi submetido no Expocom. E vou falar um pouco sobre o produto e sobre a minha experiência dentro da produção, né? A Podicério, ela surgiu aí a partir de atividades realizadas pela disciplina de Radiojornalismo 1 e 2, e também pelo projeto curricular que está vinculado a ela, Cidadania e Memória Digital Watakusei, Narrativas em Rede sobre a Migração Japonesa no Amazonas, ou melhor, em Parintins. E a partir desse momento nós começamos a observar, a mapear, né, sobre a temática e percebemos que não existia quase informação sobre ela. Percebemos que a maioria da população parintinense não tinha conhecimento sobre a história dos imigrantes japoneses na região, que foi de fundamental relevância para a cultura, para a economia, para a história da região mesmo. Então, foi nesse contexto que surgiu a Podicérie, né? Que é uma narrativa de 5 episódios que vai contar a história, né, dessa migração japonesa para o Amazonas na década de 1930. Então, a partir desse momento, nós começamos a pensar num produto que desse um retorno para a comunidade e para os descendentes japoneses que buscavam, né, por essa visibilidade dessa história, dessa cultura que estava um pouco desconhecida, né? Então, nós começamos aí, é nesse contexto que surge a Podicérie, né? Começamos a fazer pesquisas sobre um produto que fosse difundido, né, tradicionalmente e digitalmente. Então, nós optamos aí por pensar no produto de acordo com a nossa realidade, a realidade parintinense. Nós percebemos que ainda tinha uma predominância muito grande, ainda tem, né, uma predominância muito grande de difusão de rádio, né? As transmissões por rádios aqui na nossa região ainda é muito grande. Então, nós pensamos em um produto que fosse de áudio, né? Um produto de áudio. Qual seria o produto que conseguiríamos transmitir tradicionalmente, no caso pelas rádios, e também digitalmente, né? Nas diversas plataformas digitais, como aplicativos, websites. E surgiu a ideia de fazer o podcast. O podcast aí que atualmente está sendo bastante difundido e bastante produzido no meio digital. Então, nós optamos por fazer ele. Começamos a fazer pesquisas dentro das disciplinas de radiojornalismo 1 e 2 sobre a rádio em si, sobre a mídia, para entender essas ondas radiofônicas, entender toda essa produção por trás das rádios. E também começamos a estudar
especificamente a produção do podcast, né? Como, por exemplo, a construção e estruturação do roteiro, a linguagem, né? Que é algo que é bem difícil a gente conseguir construir dentro do podcast, organizar dentro do podcast, a produção e o planejamento dos sons, né? De como nós vamos organizar os sons dentro de uma produção, de um produto de áudio. Então, nós começamos a estudar primeiro essa área de rádio, né, para poder nos contextualizar sobre as teorias, sobre toda essa área da comunicação. Nós também estudamos algumas obras relacionadas à temática, né, sobre essa imigração japonesa na região, porque nós precisávamos ter um aprofundamento melhor sobre a temática. Então, nós estudamos obras como a Saga dos Kotakuseis, disponibilizada pela Associação Japonesa. Nós também pesquisamos imigrantes japoneses no Amazonas, da autora Linda. Então, nós também fizemos entrevistas com teóricos que pesquisam essa área há mais de 30 anos, né, que é, no caso, o professor Camilo Ramos, da Universidade Estadual do Amazonas, UEA. Nós entrevistamos também descendentes japoneses que tinham histórias que foram passadas tradicionalmente por suas famílias, né, e tinham um pouco dessa bagagem sobre esse fato histórico, esse momento histórico na região. Então, nós fomos construindo e mapeando todo esse material, para, enfim, irmos para a produção, né, do produto que era o podcast. Na produção, nós tivemos 3 momentos: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, nós começamos a construir o roteiro, né, a estruturação do roteiro. Como eu mesmo disse, no começo nós tivemos aulas sobre podcast, especialmente para a produção do podcast. Então, nessa etapa da pré-produção, nós começamos a estruturar um roteiro. Pegamos todo esse material, essas pesquisas que nós fizemos, essas entrevistas, e fomos construindo esses fragmentos, juntando, criando uma narrativa que era condizente com a temática de cada episódio, né? Que ia trazer um aspecto da história dessa imigração japonesa aqui na região. Então, nós fomos construir essa narrativa, mas foi muito difícil, foi um pouco complexo no começo, porque nós precisávamos trazer uma linguagem formal, uma linguagem sucinta, né, concisa, de forma com uma gramática correta, mas que, ao mesmo tempo, tinha que ser uma linguagem simples e de fácil entendimento para o público. Então, nós batemos cabeça para fazer essa construção, para modificar algumas partes da narrativa de forma simples. E, posteriormente a pré-produção, nós fomos para a produção, que foi a parte da gravação. Nessa parte, confesso que eu tive muita dificuldade, porque eu tenho um pouco de dificuldade na dicção, eu falo muito rápido às vezes, eu engulo algumas letras, algumas palavras, e para a gravação de podcast você precisa ter domínio da fala, você precisa ter domínio da sua oralidade, para poder o seu público, o seu ouvinte conseguir entender o que você está falando. Então, através de muita prática, peguei o lápis, coloquei na minha boca, me ficava assim falando, até que eu consegui fazer essa gravação. Muitos dos meus colegas também tiveram um pouco de dificuldade, até porque era a nossa primeira vez tendo contato ali com a locução, e foi muito difícil no começo, mas infelizmente nós conseguimos finalizar a parte da gravação, e todo mundo conseguiu entregar o seu episódio. E na parte da pós-produção, que é a etapa final ali, né, da edição, nós trabalhamos com o programa Audacity. Eu confesso que eu gostei muito dessa parte, porque o Audacity é um programa muito fácil, de fácil manuseio, né, quando você conhece a interface do programa. Mas o que pegou muito para a gente foi a construção, os cortes, a junção de cada fala com a narrativa, os BGs que nós íamos colocando, os efeitos sonoros, né, para dar uma harmonia para a fala de cada personagem, para dar uma harmonia para a fala de cada sonora, para a nossa própria narrativa também. E colocar um som de impacto quando a hora de impacto, quando há uma fala de impacto, colocar um som de tristeza quando acontece algo que a gente vai falar que foi triste, né? Então, todo esse processo foi bem legal. Eu gostei muito,
da produção, eu acredito que nós alcançamos o nosso objetivo, né, que é dar esse retorno para a comunidade, para a sociedade, especialmente para os descendentes japoneses, né, que buscaram essa visibilidade, esse resgate da cultura japonesa na região, e que nós conseguimos fazer um excelente produto, que esse produto vai, digamos que, conseguir sanar um pouco dessa falta de informação sobre a imigração japonesa no Amazonas. E é isso, eu espero que vocês gostem do produto e fiquem com a podsérie Watakusei, o sonho japonês na Amazônia. Olá, eu me chamo André Furtado. Olá, eu sou o Thiago Lobato. Nós somos estudantes do 5º semestre do curso de Comunicação Social da maior universidade do norte do país. E estamos aqui dentro de uma das salas de aula da UFPA, que foi onde tudo começou. O produto que submetemos à Expo Com Norte é um podcast Senta que eu te conto, resultado da disciplina de Produção e Linguagem Jornalística 2, ministrado pela professora doutora Rosane Steinbrenner. A nossa ideia para fazer esse podcast é justamente mostrar o outro lado das torcidas organizadas, as ações beneficentes que giram em torno delas. Já que pensar em torcidas organizadas é sempre remeter a ideia de violência e conflitos. Falar de futebol é trazer à tona um sentimento único do brasileiro, uma vez que o esporte e o Brasil se fundem, a ponto do país ser conhecido como o país do futebol. Por esse motivo, as discussões sobre campeonatos nos atravessam todos os dias, desde uma conversa informal até as análises de especialistas. Por outro lado, quando se fala em paixão, um outro assunto vem à tona, a religião. Celebrações e crenças são comum do povo brasileiro e fazem com que o povo tenha uma escapatória no seu dia a dia. E é justamente em momentos de paixão incondicional e fé que futebol e a própria fé acabam se encontrando. E aqui, em Belém do Pará, isso é muito notório, no segundo domingo de outubro, durante o Círio de Nazaré. A festa religiosa, que acontece há mais de 2 séculos aqui em Belém do Pará, sempre no segundo domingo de outubro, é cheia de manifestações de fé à Nossa Senhora de Nazaré. E uma delas nos chamou a atenção, a das torcidas organizadas. Conhecidas pelo seu amor incondicional ao time, as torcidas organizadas surgiram na Europa com um pequeno grupo de amigos. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo e as torcidas passaram a ser associadas a pequenos conflitos. E o fanatismo pelo clube levou ao registro de cenas que são criminalizadas até hoje. E foi pensando em mostrar o outro lado das torcidas organizadas que esse trabalho foi produzido, tendo em vista que as torcidas do Remo e do Paysandu se unem para ajudar os promesseiros de Nossa Senhora de Nazaré. Os dois clubes são centenários, e o Repá, como é chamado de clássico entre eles, é o clássico com mais jogos disputados na história do futebol mundial. O tema foi escolhido depois de muita conversa entre a equipe que realizou este podcast. Todo mundo queria falar sobre o Círio, e quando a gente pensou nesse recorte, Círio e futebol, nós abraçamos a ideia. E demos o melhor para falar sobre um assunto que não é tão corriqueiro quando o tema é torcida organizada. Mas apesar de ser um assunto presente na vida do paraense, montar esse podcast não foi uma tarefa fácil. As manchetes estampadas em jornais e revistas ridicularizam e marginalizam as torcidas organizadas. E são poucas as vezes que são noticiadas as ações beneficentes dos clubes e como eles, da sua maneira, tentam ajudar o próximo. Fé e futebol foi o nome escolhido para este episódio estruturado em tempo recorde. As ações dos clubes estavam marcadas para a sexta-feira que antecede o segundo domingo do mês de outubro, dia em que ocorre a mais longa em tempo percurso das procissões do Círio de Nazaré. Fomos às ruas para ouvir e entender o que levava esses torcedores a ajudarem quem caminhava a pé até a Basílica. A produção contou com 6 repórteres, todos estudantes, que assumiram a função de direção, produção, edição e apresentação do produto. Os relatos presentes no podcast revelam como que a fé está acima e vai muito além daquilo que é visto nos estádios. Tricolores e azulinos, como respectivamente são conhecidos os torcedores de Paysandu e Remo, prestavam auxílios aos fiéis que caminhavam em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré. Saímos de lá com o calor do coração, muito satisfeitos e com a esperança de que a dualidade entre os clubes realmente é pequena quando se trata de devoção mariana.
Até que fomos surpreendidos no dia seguinte, quando no sábado, em uma das romarias que antecedem o Círio de Nazaré, membros das duas torcidas de Remo e Paysandu se enfrentaram em um ato violento que nos fez recalcular a rota antes traçada. Assim concluímos que os episódios ocorridos durante o Círio de Nazaré escancaram um grande paradoxo: a generosidade que aproxima e a violência que separa, sendo possível notar onde a intolerância do ser humano pode chegar e como a gente tem problemas para acolher o que é diferente. O podcast tem duração de 28 minutos e 3 segundos e está disponível na plataforma de áudio Spotify. Senta que eu te conto, fé e futebol. Esperamos que gostem. Boa escuta! Hoje é 6 de outubro, o meu nome é André Furtado. Eu me chamo João Paulo Costa. Eu sou o Thiago Lobato. Oi, meu nome é Vildovina. Aqui quem fala é o Felipe Mota. Eu tô saindo de casa agora. Rumo aos estádios da Curuzu e do Bainão. É final de semana de Círio. É um pouco tenso. Eu acho que vai ser alguma coisa imprevisível, vai sair desse trabalho. Que esta terra foi escolhida para ser a casa de Nossa Senhora de Nazaré. Nossa proposta aqui é mostrar o outro lado das torcidas organizadas, de Remo e Paysandu. Olá, sou Soraya Joffre, autora líder deste trabalho que está sendo submetido ao Expocom 2024 na categoria Rádio, TV e Internet. O projeto experimental Surfando na Onda podcast sobre a expansão sul-coreana por meio da onda Hallyu foi nosso trabalho de conclusão de curso e teve como objetivo apresentar o fenômeno da onda Hallyu, que em coreano se refere ao sucesso e popularidade da cultura sul-coreana em todo o mundo. Se você é fã de doramas, K-pop, artistas sul-coreanos no geral, do estilo de roupa e até mesmo de se permitir aprender a língua coreana nos últimos anos, saiba que esse interesse não surgiu do nada e tem uma grande influência política do país asiático sobre a geopolítica mundial. Antes de adentrar no conteúdo, é importante citar os autores usados como parte do corpo teórico. Na bibliografia, tivemos a contribuição de Pizza para entendermos melhor sobre jornalismo cultural, já que o podcast se alinha à editoria de cultura. Nesse sentido, foi importante entender a participação do autor como um manual de instrução para quem quer seguir no ramo cultural do jornalismo. Além dele, a gente também teve a participação e contribuição de Frederico Tavares como parte fundamental para explicar o jornalismo especializado e como é essencial para a organização e explicação das teorias e concepções a respeito do tema trabalhado e seus respectivos estudos científicos. Por fim, mas não menos importante, a Hannah Hum foi um dos referenciais que contribuíram e constituíram a fundamentação teórica do trabalho, pois ela permitiu abordar o tema central do podcast, trazendo elementos acerca da onda Hallyu e como ela permitiu um grande fluxo de visitantes na Coreia do Sul, além de ter sido uma aliada para a imagem diplomática e nacional do país através da produção massiva de produtos sul-coreanos para exportação global. Partindo agora para a apresentação do trabalho, como bem dito até aqui, o projeto experimental vai clarear as ideias acerca do que seja a onda Hallyu. Dividido em 5 episódios, o podcast busca aprofundar sobre o que é a onda Hallyu em si e depois ele destrincha sobre K-pop, doramas, a importância dos fãs para manter vivo o interesse pela cultura sul-coreana e também a exportação dos elementos culturais do país, como o idioma, a forma de se comportar e até mesmo a moda. Todos esses assuntos foram abordados e são importantes para a construção de uma cultura sul-coreana consolidada no mercado mundial. Como parte da justificativa de escolha desse tema e também do formato, é porque eu e minha dupla, Maria Emília, somos consumidoras do mercado cultural coreano e como ambas sendo fãs dessa cultura, nada melhor, do que tratar disso de maneira profissional e aprofundada. A escolha do podcast como difusor também foi essencial, pois é uma maneira que a gente enxergou,
uma maneira moderna de se conectar aos mesmos interessados no tema e também é uma forma dinâmica na hora de abordar o assunto. Já sobre o objetivo do podcast é tratar o fenômeno da cultura sul-coreana como uma jogada política do próprio governo coreano para impulsionar a economia, o patriotismo e o domínio mundial do país na política e cultura. Após o fim da ditadura, a Coreia do Sul procurou reestruturar a economia e a diplomacia do país, mas sem saber por onde começar. Então ela começou a apostar de forma genuína na própria cultura. Ou seja, a partir dessa estratégia, o governo sul-coreano viu no seu próprio setor cultural uma cartada política para resgatar a identidade nacional. Conhecida como soft power, a estratégia citada foi fundamental para fazer do país uma das maiores exportadoras de conteúdo artístico e do entretenimento nos tempos em que vivemos hoje. Por isso, se há pessoas adeptas aos doramas ou ao K-pop, e se você conhece alguém assim, é porque uma parcela da sociedade foi atingida positivamente pelo fenômeno nascido na Coreia do Sul no fim dos anos 80. Então, se as pessoas se perguntam até hoje como se tornaram consumidoras da cultura sul-coreana, não ache que isso foi efeito da cultura de massa. Na verdade, a onda Hallyu foi a grande culpada de trazer elementos culturais criados do outro lado do mundo para a população como nós, aqui da América do Sul, por exemplo. A onda Hallyu já se fazia presente nas televisões da Coreia do Sul por meio de dramas que fizeram grande sucesso também no Japão e na China. Assim, é possível a gente compreender a força cultural, fora do próprio território coreano e principalmente se consagrando como fenômeno em todo o continente asiático. Para a construção, produção e transmissão desse podcast, foi necessário mergulhar no conteúdo em si. Coletamos dados e informações que fariam parte da estrutura do roteiro. Após isso, buscamos por entrevistados que pudessem complementar as informações e também ajudar o conteúdo de maneira mais aprofundada. Temos participações de quem entende do assunto nos 3 primeiros episódios e também de consumidores assíduos da cultura sul-coreana nos últimos 2 EPs. Foi importante a participação desses 2 personagens nos últimos episódios porque a gente conseguiu criar uma identificação com o ouvinte que se vê neles ao se deparar com experiências parecidas, como o amor de fã e até mesmo a vontade de aprender um novo idioma, como o coreano. Na parte de edição, criamos um universo que não só se remete à sonoridade de instrumentos asiáticos, como também fizemos usos de elementos sonoros que exploraram elementos textuais presentes em analogias relacionadas ao título de cada episódio. Na vinheta do podcast, por exemplo, foi construída uma composição harmônica entre o instrumental da música Deng, do BTS, um grupo de K-pop sul-coreano, junto com misturas de sons de ondas em movimentos bruscos para remeter ao título do podcast, que é chamado de Surfando na Onda. Na identidade visual, trouxemos uma ideia mais moderna e usamos de um design mais colorido e recortado, que remetem muito aos álbuns de K-pop que preferem hoje em dia, por exemplo, cores chamativas e intensas. Também utilizamos muitas as cores azul e vermelho que compõem a bandeira da Coreia do Sul. Esse Surfando na Onda é a logo do podcast. Caminhando agora ao fim da apresentação, quero resumir um pouco sobre cada episódio. No primeiro, apresentamos o assunto geral, o que é a onda Hallyu, como esse fenômeno se desenvolveu, quando e por que foi criado. Todas essas perguntas são respondidas com o objetivo de integrar o ouvinte sobre o grande ponto da discussão da cultura sul-coreana no podcast. Já no episódio 2, começamos a destrinchar os elementos que sustentam esse fenômeno, discutimos o K-pop em torno do crescimento do gênero musical dentro e fora da Ásia, assim como o impacto do pop coreano na vida de quem o consome. Depois disso, fomos aos famosos doramas e mergulhamos no universo audiovisual da Coreia do Sul. No quarto episódio, exploramos o papel fundamental dos fãs no reconhecimento da arte e seu engajamento em causas sociais. Na cultura sul-coreana, por exemplo, os fãs são importantes para manter de pé a aclamação da arte no país. E no quinto e último EP, adentramos na exportação dos produtos culturais da Coreia do Sul e como isso impulsiona a venda e a atenção à imagem do estilo coreano de ser. Falamos do sucesso da culinária, do idioma e também da moda na Coreia do Sul.
Ao concluir, pensamos que a expansão da cultura sul-coreana, embora tenha acontecido de maneira orgânica, foi pensada e planejada para atingir grandes efeitos econômicos e sociais para a Coreia do Sul. Após um período de conflitos internos, o país, recém-saído de uma ditadura militar, precisou encontrar medidas que pudessem colocá-lo novamente na rota internacional e de interesse político.